Olha só, então eu abro a minha parte da apresentação agradecendo a Cris, o quanto acrescentou, né, para nós terapeutas florais, toda essa experiência dela com o luto, com o morrer, com os cuidados paliativos e cuidando de tudo que envolve esse momento tão crucial, definitivo das nossas vidas. E a mim me coube, né, falar de todas as outras perdas, né, que de alguma forma também são pequenas mortes, não é? E eu abro aqui com essa flor especificamente, com a Forget Me Not, em homenagem a você, Cris, e ao que você, olha aqui, meu gentil marido veio trazer para mim, que eu queria me ver Ah, aqui no. valeu. Obrigada, querido, não precisa mesmo. Não? Não, não, Ó, não, tá prefiro bom. não, obrigada. Veio porque como eu não estou me vendo aqui na tela, ele veio trazer uma telinha de celular aqui para eu me ver. Mas vamos assim mesmo, né? Porque a gente vai falar sobre a perda do ego, então é melhor que eu não me veja mesmo, né? Eu começo com a Forget Me Not, em homenagem então ao tema da Cris, porque a Forget Me Not é o floral que nos traz a consciência a respeito dessa ponte que existe entre as duas dimensões, a dimensão espiritual e a dimensão física, material, encarnada. E quando a gente perde os nossos entes mais queridos, a Forget Me Not é o floral que nos ajuda a estabelecermos um contato saudável, né? Os laços de amor, eles são eternos. Então, através dos laços de amor, a gente ainda assim poder estar em contato com esses nossos que fizeram a passagem. Há um tempão atrás, nem faz tanto tempo assim, há um pouco de tempo atrás, eu atendi uma garotinha que eu tinha atendido quando ela tinha 2 anos de idade, aí ela voltou com 4 anos de idade, porque na época que ela tinha dois, acho que eu fiz 1 ou 2 florais para ela e a questão foi rapidamente dissolvida. E aí ela voltou 2 anos depois e ela entrou muito brava assim no jardim lá da Essências Florais, onde eu tenho meu consultório, e a mãe brigando com a mãe dela. Eu falei, o que aconteceu? E a mãe dela falou, ela tá brava comigo, porque imagina como que eu fiquei tanto tempo sem trazer ela aqui. E na verdade era a idade inteira dela, né? Porque ela tinha vindo com 2 anos e aí ela tinha 4, quer dizer, era todo o tempo da vida dela. E ela veio porque a avó tinha falecido e a mãe estava muito preocupada porque ela estava falando com a avó, né? Ela estava falando com a avó o tempo inteiro e aquilo deu muita preocupação. A mãe trouxe ela para os florais novamente. E aí eu perguntei para a pequenininha, falei, sua mãe me contou que você está conversando com a sua avó. Ela falou, tô mesmo, agora mesmo no carro eu estava conversando com a minha avó. Eu falei, o que você estava falando com ela? E a pequenininha me disse, eu perguntei para minha avó, como que é mesmo a Cíntia, que faz tempo que eu não vejo ela? Eu falei, e o que a sua avó falou? E ela disse, a minha avó falou assim, espera que você já vai ver. Coisa linda, coisa fofa de história, uma historinha para abrir. E aí eu conto para vocês que essa criança, a gente usou com ela a Forget Me Not, e em menos de uma semana ela já tinha acertado os eixos dessa comunicação com a dimensão espiritual e já estava tudo bem, não estava mais vendo a avó, conversando com a avó todo o tempo, as coisas entraram no equilíbrio. Então, só em sua homenagem, Cris, trazendo a Forget Me Not. E nós perdemos esse meu tema, né? Do que mais a gente perdeu tanto, né? A gente perdeu muitos de nós. O trabalho, né? O emprego. Muitas pessoas perderam as suas casas, perderam condições financeiras, perderam
a rotina a qual elas estavam acostumadas, porque mesmo que você não tenha perdido o seu emprego, não ficou sem dinheiro, não perdeu a sua casa, mas todos nós perdemos a rotina a qual a gente estava acostumado. Muitos de nós perdemos o status social, a gente perdeu tudo que a gente tinha planejado até agora, nesse ano, né? As pessoas perderam viagens, perderam festas de casamento, por exemplo, absolutamente pagas, e tantos projetos pessoais e coletivos. Então, muitos de nós temos sido convidados, dizendo de uma forma delicada, porque nós temos sido, na verdade, obrigados pelas circunstâncias atuais, a nos desapegarmos, a nos despojarmos, né? E é por isso que eu estou falando, comecei falando agora há pouco que a gente ia falar do despojamento do ego, né? Mas quem que está se despojando então? Justamente o nosso ego é que está sendo convidado a se despojar. Então, eu sou engenheiro, eu sou casado com a fulana, eu moro no bairro X. Para muitos de nós, isso tudo caiu por terra, né? Toda essa identificação do ego com os papéis, com as coisas, com as posses, com o que quer que fosse, desmoronou, né? Momentaneamente desmoronou. E uma coisa antes, para falar mais uma coisa sobre o ego, por que é tão importante isso que está acontecendo? O ego, ele é um instrumento da alma, mas a alma, para acessar o ego e conseguir se expressar através do ego, com esse ego tão inflado, tão apegado a tantas coisas, não tinha espaço para as orientações, para os ditames da alma, para a realização dos desejos da alma. E ao nos desapegarmos, né, nesse processo todo de desapego, de nos despojarmos, compulsoriamente nós nos tornamos muito mais vulneráveis. O Eckhart Tolle, no livro dele, The New Earth, eu sempre esqueço de buscar o nome desse livro em português, mas eu acho que é Um Novo Mundo. É um excelente livro, se vocês ainda não leram, eu recomendo muito. Ele é que fala muito dessa questão do ego. O ego cheio de identificações torna-se um instrumento muito difícil, de difícil acesso para a alma. E à medida que, então, as estruturas do ego vão se desmoronando, vão sendo rompidas, quebradas pelas circunstâncias atuais da pandemia, as circunstâncias atuais da vida, né? Nós nos tornamos, então, vulneráveis. E quem que fala de vulnerabilidade atualmente muito bem é a Brené Brown, que tenho certeza que muitos de vocês, também como eu, estão acompanhando, né? São excelentes as palestras dela, eu tenho ouvido muitos podcasts dela, que são todos excelentes também. E ela diz uma coisa muito interessante, ela diz que nós precisamos nos tornar vulneráveis para nos tornarmos mais autênticos. E o mundo carece, nesse momento, da nossa autenticidade, de nós sermos nós mesmos, para que essa transição planetária pela qual nós já estamos passando aconteça de uma vez por todas. Nós precisamos de uma massa crítica de pessoas, uma quantidade de pessoas mais vulneráveis, portanto, mais autênticas, mais em contato com as orientações da sua alma. E eu acredito fortemente que as almas que se voluntariaram para esse momento da pandemia aqui na Terra, né, esse momento em que nós somos obrigados pelas circunstâncias a esse despojamento do ego, são almas muito corajosas. De forma alguma eu vejo isso como um karma ou uma coisa negativa, mas eu acredito que são as almas pioneiras corajosas, e dentre elas todos os profissionais da saúde.
não é verdade? E aqui eu coloco a Star of Bethlehem, um floral de Bach, já tão conhecido dos terapeutas florais. Mas eu achei um texto da Anna Giacomo, que eu admiro muito como escritora, e ela diz assim: enquanto dói, parece que não passa. Toda dor é comprida para quem sente. Parece que o deserto não termina. Quando parece que o dia não dorme, que o tempo não escoa, que o inverno não vira flor. Enquanto dói, parece que a tristeza não seca, que a borboleta não vem, que o mal não desmancha, que a onda não amansa, que a alegria não amanhece. Enquanto dói, parece que o sinal do recreio não toca mais, que a fé é pequena, que o susto não dissolve, que o medo é para sempre. Enquanto dói, parece que a frequência não muda, que o ponteiro não move, que o vento não para, que a angústia não cala, que é a eternidade. Parece, mas passa, passa. E é isso que a querida Star of Bethlehem vem nos contar, que passa, que tem cura, que tem remédio. Eu olho para essa flor e eu lembro sempre, todas as vezes, daquele personagem. Escrevi recentemente sobre isso nas nossas mídias sociais. Aquele personagem daquele seriado Touched by an Angel, não sei como era o nome em português, Tocado por um Anjo, talvez seja, em que tinha esse anjo que no momento em que a pessoa estava mais vulnerável, ele chegava, era uma anja, era uma mulher, e ela chegava e dizia: Deus te ama, isso vai passar, confia e se entrega, Deus te ama. Era muito lindo. E é isso que a Star of Bethlehem faz pelas nossas dores, pelos nossos traumas. E aí, com esse ego, né, que muitas vezes ele se rompe, se desmantela até mais do que precisava, porque é difícil a situação, são muitas as perdas, e aí a gente precisa da equinácia, essa outra bênção que vem restaurando, juntando os pedaços de novo, daquilo que importa, daquilo que é realmente essencial, e restaurando a integridade do nosso ego, né? Porque a alma precisa do ego para se expressar. E aí eu trouxe um outro poema para a equinácia. Eu vou ler. Eu não vou cantar porque não tem cachê para eu cantar, mas é um poema que é cantado. Chama Iluminados, do Ivan Lins, e eu vou trocar uma palavra. Eu vou trocar uma palavra aqui por equinácia. Então ouçam. A equinácia tem feito coisas que até mesmo Deus duvida. Já curou desenganados, já fechou tanta ferida. A equinácia junta os pedaços quando um coração se quebra, mesmo que seja de aço, mesmo que seja de pedra. Fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado. Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós, essa equinácia iluminada. E aí, quando a gente tem então o nosso ego de novo íntegro, né, sem aquilo todo, aquela toda identificação que não estava adiantando de nada, a gente volta a estar mais em contato com a nossa alma, com as orientações da alma. E aqui eu apresento para vocês a Star Tulip sendo preparado, floral, olha elas ali na água, as lindinhas. E aí a gente vai apurando as nossas anteninhas. Estão vendo esses cílios por dentro das pétalas da Star Tulip, é um floral da Califórnia? São como anteninhas. E mesmo as pétalas, algumas delas, as sépalas, têm formato de orelhinha, não é verdade? Ela também é chamada de orelhinha de gato, eu acho, essa planta. E aí a gente consegue captar as orientações da alma.
Vamos ver os próximos passos para essa vida. Com crisântemo, esse é um floral que também é muito usado para as pessoas que estão passando pela experiência da morte, elas mesmas ou acompanhando alguém, mas aqui ela nos serve muito bem também para as nossas pequenas mortes do ego, né? Porque esse é um floral que a gente precisa dele quando a gente ficou identificado demais com as coisas materiais, né? E aí ele ajuda a gente a soltar a forma conhecida, né? E nos abrirmos para as coisas espirituais. Sagebrush, uma artemísia dos florais da Califórnia. As artemísias, todas elas são plantas muito lunares, a planta se desenvolve, floresce de acordo com as fases da lua, e todas elas trabalham limpezas. E a Sagebrush, o floral da Califórnia, a artemísia da Califórnia, nos ajuda a estarmos presentes nesse estado de despojamento, nesse estado onde muito foi perdido. E nós ficarmos presentes nesse lugar, nesse espaço, tempo, momento que a vida nos convida, né? Aprendendo a lição desse lugar, né? E resgatando o que é realmente importante nesse lugar. A Patrícia Kaminski, que é a produtora dos Florais da Califórnia, ela se refere a esse lugar quase que como um limbo, onde você já deixou de ser o que você era, mas ainda não se tornou o que você virá a ser, né? Mas esse é um estágio importante na evolução. E essa é uma outra artemísia, dessa vez um floral do Alasca, a Mountain Wormwood. Cris, e para você que falou bonito do perdão, essa é uma outra que trabalha perdão. O Steve Johnson, criador das essências do Alasca, sobre esse floral, ele fala que nos ajuda a perdoar aquilo que nós consideramos imperdoável. É um floral muito importante. Limpeza, né, Cris? Perdão não deixa de ser limpeza. E aí, a gente chega nesse momento em que vai dando muita aflição e muito medo, porque você não sabe os próximos passos, você não sabe o que a vida vai trazer agora. É o desconhecido, né? E a Aspen, um floral de Bach também bem conhecido, relacionado com o medo, né? Ela tem esse sistema de raízes tão interessante. Ano passado, ano retrasado, agora já estou perdendo as contas, acho que é a pandemia que deixa a gente assim, né? Mas eu fui para a Califórnia e estava lá num curso desses, já para terapeutas mais experientes, que o Richard Katz e a Patrícia Kaminski, os produtores dos florais da Califórnia, eles oferecem anualmente, menos esse ano, claro, né? Mas aí a gente estava lá, andando pelos jardins da Terra Flora, e o Richard parou perto de uma das árvores e falou, você para o grupo, né? Vocês sabem qual é a maior árvore do mundo? Bom, a gente já pensou. Talvez seja as sequoias gigantes, né? As redwoods. Ele falou, aspen, bateu assim no tronco, a gente estava do lado de umas aspens. Ficou todo mundo um pouco bobo, porque aquela árvore nem era tão grande assim. Mas aí ele explicou do sistema de raízes da aspen. Da raiz de uma aspen emerge uma outra aspen. Daí da raiz daquela, mais uma, e mais uma, e mais uma, mas elas são todas parte de uma única árvore. Então, se você for medir isso, é muito grande, é muito maior do que todas as outras árvores que existem. E isso nos faz pensar que quando a gente vai encarar algo, quando a gente vai enfrentar algo que é desconhecido e a gente vai com todo aquele medo, com as folhinhas tremendo, como são as folhinhas da aspen, agora que a gente sabe sobre essa característica da aspen, a gente não vai mais sozinho, a gente vai com uma legião, porque nós somos muitos, não é verdade? Nós somos imensos. E eu também gosto eu sei que
As folhas da aspen, elas tremulam e muitas pessoas relacionam essa característica da assinatura da planta com o medo, né? Das pessoas que tremem de medo. Mas eu penso sempre que é a vida convidando para dançar graciosamente. Então vamos dançar com a aspen, ao vento, na brisa, e vamos dançar a dança da vida, sem medo. E a California Valerian, acho que eu até anotei alguma coisa sobre ela aqui, sim. Esse é um floral tão importante para os dias de hoje, né? Primeiro que ele traz uma qualidade, as valerianas, a fitoterapia da valeriana é conhecida para ajudar a acalmar os nervos e para dormir melhor, né? Como um floral, os efeitos são bem semelhantes, né? Porque ela traz uma confiança interior no futuro, então acalma as preocupações, traz uma aceitação das experiências da vida, uma aceitação tranquila da experiência que a vida te traz, e aí facilita um sono profundamente restaurador. Um floral bem importante, a California Valerian, lidando com a ansiedade, né, com as questões do sistema nervoso. E aqui a Fire Reed, eu gosto, tem do Alasca, do Pacífico e da Califórnia. Gosto muito da do Alasca, uso as outras menos. Aqui é uma foto do Alasca, uma foto do próprio Steve Johnson, com as Fire Reed magentas. Estão vendo ali as flores cor-de-rosa choque? Elas cobrem os campos do Alasca dessa forma, principalmente depois que aconteceram queimadas. Então elas voltam, elas surgem nesses solos que foram devastados pelo elemento fogo, pelas queimadas, e cobrem o solo, restaurando, regenerando o solo. Elas são dessas plantas que ajudam a fixar o nitrogênio no solo, né? Então elas vêm limpando todos os resíduos desse momento difícil, dessas perdas, desse despojamento do ego, limpando o que ficou, algum apego que ainda tenha ficado, limpando e restaurando, regenerando o solo para a alma, onde a alma vai se ancorar e através daquele solo a alma vai se expressar, vai florescer. E aqui uma prima da Fire Reed, é a River Beauty, também das essências do Alasca. E essa também tem a ver com a devastação do solo, mas ela tem mais a ver com a água do que com o fogo. Então, quando a tristeza foi muito longa, muito comprida, e a gente fica patinando naquela tristeza, ela vem para ajudar a secar as últimas lágrimas, para poder recomeçar, para poder começar de novo. Um floral lindo, lindo, lindo. E que flor linda, né? E eu não podia deixar de apresentar essa lindeza nesse contexto aqui das perdas. Essa é um plátano, se não me engano é um plátano, que vive lá na ilha de Vancouver, mas ele morreu. Mas para vocês, olhando essa fotografia, olha essa então. Isso parece uma árvore que morreu? Não parece, porque ela está cheia de vida, porque ela abraça a vida. Ela abraça cada sementinha de vida e ela é solo para essa vida brotar. É uma essência do Pacífico também. Eu diria que é uma essência ambiental do Pacífico. Apesar da Sabina Petit não ter essa categoria, né, de essências ambientais, mas eu também acho que essa é uma essência ambiental, chama Mother Tree. Mother Tree. E a Sabina diz, eu até anotei algumas coisas, é uma essência mais nova, ela diz que ela nos ajuda a cumprirmos o nosso destino superior. À medida que a gente se conecta com a Mãe Terra, as sementes que estão no nosso próprio ser, elas guardam o nosso propósito para essa vida. E é isso que essa essência nos ajuda a lembrar.
E ela é uma essência também, a Sabina diz, de atemporalidade, né? Onde não importa o que está acontecendo agora, o que aconteceu ontem, o que vai acontecer depois, importa é o ser. Ela é uma nutridora da vida, muito estável, coisa linda. Angel's Trumpet. Porque em momentos como esse, de despojamento do ego, o que nos salva é nos voltarmos para a realidade maior, para a realidade espiritual. Eu até trouxe o livro, porque tem palavras da Patrícia Kaminski e do Richard Katz, que não adianta eu dizer nada que não é tão perfeito, tão bonito quanto que eles disseram. Então ela fala que é para as situações onde a luta deixa de ser mais conveniente. Chega dessa persistência na luta. É o momento da entrega. Esse é um floral muito útil para os terapeutas que estão acompanhando as pessoas que vivem, que precisam fazer essa entrega. Então, tanto os que estão acompanhando os que estão falecendo, quanto os que estão no atendimento que a SP Flor propõe, né? Esse atendimento online gratuito para famílias que não perderam as suas posses, que estão em sofrimento nessa fase da pandemia. Essas pessoas também precisam de Angel's Trumpet e os terapeutas que estão trabalhando com elas também precisam para entender esse processo. Então, ela diz aqui no fim, ela traz uma abertura profunda da alma, transformando o medo da morte ou da perda em percepção consciente da vida espiritual. Esse é um floral muito importante para esse momento. A gente está indo para o finzinho da minha fala e eu não queria deixar de trazer para vocês a Spreading Flocks, porque em momentos como esse, a gente precisa da nossa família de alma. Aqueles que vieram junto com a gente para cá, no propósito de nos lembrar do nosso propósito, e nós a eles. Então, não necessariamente são pessoas que você conhece ou com quem você vai conviver. Mas, por exemplo, a Brené Brown é uma Spreading Flocks para mim. Né? Eu me apoio nas coisas que ela diz e me ajuda a compreender melhor o que está me acontecendo. Né? Trabalhar com a Cris, criando esse momento, esse webinário para vocês, certamente a Cris é uma Spreading Flocks para mim, né? E eu espero também ser para você, Cris. E olha só o terreno onde ela nasce, que terreno árido, difícil, e ainda assim elas brotam. Então esse é um floral que nos ajuda a atrair para a nossa vida essas pessoas, as pessoas certas. Ah, e essa lindeza, Bird's Eye Gilia. Esse é um floral bem mais novo, dos florais da Califórnia. Eu tive a oportunidade de estar presencialmente com essa pequenina flor, desse tamaninho assim, bem pequenininha mesmo. Mas linda, né? Linda. E eu fiz algumas anotações sobre ela da aula que eu tive lá na Califórnia com a Patrícia Kaminski sobre ela. Então, em momentos de grande dúvida, em momentos de turbulência, em momentos de grande estresse, que nós estamos vivendo, não é? Ela nos ajuda, esse floral nos ajuda a sentirmos a conexão com a nossa família espiritual desencarnada, nos sentindo vistos e amparados pelas forças espirituais mais elevadas. Muito importante também para o momento da passagem, no momento da morte, mas para todas as pessoas nesse momento difícil pelo qual a gente está passando coletivamente. E para eu terminar a minha apresentação da noite de hoje, eu quis trazer Angélica. Angélica é o floral que o Brans Alberg, que é o produtor das essências da Holanda, ele nos contou uma vez aqui no Brasil que o Deva, o mais grandioso Deva que ele já testemunhou nos momentos dele na natureza preparando florais, foi com a Angélica. Ele disse que o ser
espiritual da Angélica é gigantesco. Eu uso mais a Angélica dos Florais da Califórnia, e esse é um floral que restaura a nossa fé através de acordar em nós a consciência de que existe um plano por detrás de tudo isso que a gente está enfrentando, um plano divino, um plano maior, né? E que nós quisermos vir fazer parte desse plano, né? E existem esses anjos todos, os seres do plano angélico, que estão aqui nos acompanhando, não nos abandonam jamais, vieram conosco. Então a gente pode confiar na jornada, mesmo ela parecendo tão estranha, mesmo ela parecendo tão difícil, porque a gente não está sozinho. E diante dessa bonita imagem, essa bonita ilustração, eu trouxe mais uma frase, mais curtinha dessa vez, da Anna Giacomo. E toda vez que me parece impossível dar o próximo passo, eu procuro lembrar das inúmeras bênçãos que me trouxeram até aqui. Então, meus queridos, minhas queridas, eu encerro aqui. Olha, isso vai ficar gravado, vai para o YouTube, o canal do YouTube da SP Flor. Então, eu coloquei aqui o meu contato. Eu coloquei o contato da Essências Florais e do Florais em Casa, porque para mim não faz nenhum sentido eu mostrar essas flores e vocês não terem acesso aos instrumentos, às ferramentas que são os florais. Agradeço muito ao SP Flor, vamos celebrando junto o mês da terapia floral. Agradeço a Cris, que foi minha parceira nessa apresentação. Vou interromper aqui o compartilhamento da minha tela, vou liberar os microfones.